Boa tarde, oitavo B, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar ali no capítulo 1. Deixa eu só verificar a página certinho aqui, que eu já falo com vocês. Na página 20, na página 19. Nós fizemos até a página 18 e nós vamos ali na página 19, tem uma parte de interpretação. Então, nós vamos começar a gravação. Desculpa, gente, estou maluca. Nós vamos começar a corrigir agora essa parte que está ali na página 19, correto? Vamos lá, só um minutinho, por favor. Já vou compartilhar com vocês o livro e nós vamos começar ali a corrigir, correto? Página 19, nós vimos essa página aqui, da página 18, na última aula, sobre progressão textual. A parte de progressão textual que nós estudamos ali no texto, né, nesses dois primeiras partes do texto ali, onde esses elementos de progressão textual, ele progride dentro de um texto, ora ele está fazendo algumas retomadas de assunto, ou ele faz antecipações, ou ele faz um papel desempenhado por pronomes, para não repetir o nome que foi dito antes, advérbios, conectivos, operadores argumentativos, tempos verbais, então tudo isso ali dentro de o desenvolvimento de um texto, correto? Então vamos agora, né, nessa parte de interpretação de textos aqui na página 19. Só um minutinho. Deixa eu colocar mais zoom aqui, isso. Aumentar só um pouquinho mais para a gente conseguir enxergar, ok? Então, aqui nós temos uma imagem de um filme, O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. Aí tem a crítica aqui, ela foi, né, de 1 a 5, ela foi até o número 4. Gênero é um gênero musical. A duração é de 101 minutos. A direção é de Leslie Hallstrom e Joy Johnston, com Mackenzie Foy, Keira, não sei o nome aqui, gente, e Ellen Mirren, acho que é mais ou menos isso, ok? Vamos lá, baseado no conto do alemão E.T. A. Hoffmann e com composições do clássico balé de Tchaikovsky, o filme de fantasia da Disney acompanha uma menina que na véspera de Natal é transportada para um reino mágico governado por 4 regentes. Ao descobrir que um deles se tornou um tirano, ela precisa encontrar uma maneira de detê-lo. Então, se vocês observaram, aqui dentro dessa sinopse aqui, tem alguns elementos de retomada de progressão textual ali, ok? Nessa primeira pergunta, que tempo verbal é predominante nessa sinopse? Então, qual o tempo verbal, se vocês observarem os verbos que nós temos aqui? Deixa eu ver, acompanha, é transportada, a locução verbal ali, governado, tem outro verbo, ao descobrir, tornou. Então, aqui nós temos, e mais uma aqui, precisa, ok? Uma locução verbal aqui, e detê-los, ok? Todos esses verbos aqui, alguns outros estão no infinitivo, agora, a maioria, né, o tempo verbal que está predominando dentro desse contexto ali, é o presente do modo indicativo, ok? Presente do modo indicativo é o tempo que está predominando ali dentro desse
dessa sinopse. Correto, gente? Então, vamos agora ali à questão número 2. Questão número 2, da página 19. Ok? A primeira, né, só voltando ali, o tempo verbal predominante nessa sinopse aqui é o presente do modo indicativo. Agora aqui a questão número 2. Nesse texto, os principais organizadores da progressão textual são as referências temporais. Quais referências são essas? Referências temporais, termos dentro do texto ali que indiquem tempo. Então, onde temos esses termos dentro do contexto ali que indica tempo? No primeiro, quando ele já inicia aqui, na véspera de Natal, então aqui está indicando, né? Na véspera de Natal, indicador de tempo. E a outra parte, ao descobrir que um deles se tornou um tirano. Então, aqui temos elementos, né, que fazem referências temporais. Ele descobriu que um deles se tornou um tirano quando? Na véspera de Natal, ok? Então, as referências são os seguintes segmentos: na véspera de Natal e ao descobrir que um deles se tornou um tirano, ok? Só um minutinho. Agora, ali na número 3, na passagem, ao descobrir que um deles se tornou um tirano, ela precisa encontrar uma maneira de detê-lo. Quais são os elementos, quais são os referentes dos pronomes pessoais? Só um minutinho, eu vou interromper aqui o compartilhamento, só um pouquinho. Ok, gente. Continuando ali, compartilhando ali o livro, na página 19. Acho que tem alguns que estão com dificuldade de entrar aqui na aula. Só um minutinho. Ok. Continuando ali. Então, aqui o exercício número 3, na passagem, ao descobrir que um deles se tornou um tirano, ela precisa encontrar uma maneira de detê-lo. Quais são os referentes dos pronomes pessoais? Os pronomes pessoais que nós temos dentro dessa sinopse aqui, eles estão referindo-se a algum termo que foi dito antes, ok? Então, para não repetir esses termos, aí foram utilizados os pronomes pessoais. Então, o primeiro aqui que nós observamos é... Deixa eu encontrá-lo aqui. Ao descobrir que um deles quem? Olhem aqui, anterior, né, o filme de fantasia da Disney, acompanha uma menina na véspera de Natal, é transportada para um reino mágico governado por 4 regentes. 4 regentes. Ao descobrir que um deles quem? Um dos 4 regentes, ok? Um deles aqui. Então, deles, que temos aqui a preposição de, mais o pronome eles, principalmente o pronome eles, está referindo-se a um dos 4 regentes, tá? 4 regentes. Agora, temos um outro aqui. Ela precisa encontrar uma maneira. Ela precisa. Ela quem? Observem aqui. O filme de fantasia da Disney acompanha uma menina que na véspera de Natal é transportada. Então, ali, ela precisa encontrar. Ela quem? Uma menina. Esse pronome aqui está referindo-se à menina, ok? Ainda temos um outro ali. Encontrar uma maneira de detê-lo, um verbo pronominal. Temos aqui lo, que é o pronome... pronome oblíquo, que refere-se a um termo que foi dito antes. Observando ali os verbos, ele é acrescentado do L, correto? Então, mas esse o aqui, ele está referindo-se a um nome que foi dito antes. Então, qual nome é esse? Deter quem? Deter ele. Ele quem? O tirano, certo? Então, ali, a resposta, né? O pronome eles, na contração deles, retoma os 4 regentes. O pronome ela retoma menina,
e a forma pronominal lo, em detê-lo, retoma o substantivo tirano. Correto, gente? Então, aqui, referindo-se a essa sinopse, a esse pequeno texto dessa sinopse aqui, desse filme, as respostas são essas, de acordo com o que nós estudamos antes, o elementos de progressão textual, ok? E coesão. Agora, vamos ali para a página 20. Página 20. Temos um pequeno texto aqui também. Se vocês observarem ali, agora ali as sinopses, resumos de episódios da novela Malhação, Vidas Brasileiras, extraída do site G-Show. Aqui, se vocês observarem, essa sinopse, ela traz um resumo de 10 a 14 de dezembro. Então, esse resumo ali de 10 a 14 de dezembro, cada dia. Então, nós temos ali segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. São 5 dias. Cada dia da semana, ele traz um resumo. Um resumo do quê? Daquilo que vai acontecer nessa novela. Na segunda-feira, então, ali, trouxe dessa forma. Então, cada dia. Por que será que eles fazem isso? Então, por que será que nas novelas eles colocam um resumo por dia? Né? Talvez a pessoa, ela não vai dar tempo de assistir, ela sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ou para chamar a atenção do telespectador, para que não perca, né, se a pessoa gosta de assistir novelas, para que a pessoa não perca esse episódio, ok? Desse dia, né? Aqui na segunda-feira, 10 de dezembro, isso aqui, datado de 2018, tá, gente? Então, para isso que eles colocam ali, para que você saiba o que vai acontecer durante toda a semana e para chamar a atenção do telespectador e dar audiência, principalmente é isso que eles querem, não é? Então, vamos lá agora aqui para essa parte de interpretação dos textos. Desse texto. Dos textos, não, desse texto. Quais são as funções dessas sinopses semanais de episódios? Então, qual a função das sinopses? Eu acabei de dizer agora a função de ser colocado por dias da semana. Então, ao indicar os destaques da semana, ao indicar os destaques da semana, essas publicações, elas procuram aguçar a curiosidade do público, estimular a audiência, certo? Além disso, contribuem para que não se perca o sentido da narrativa, no caso de um telespectador, eventualmente, não pode assistir a esse episódio. Então, aquilo que nós acabamos de dizer antes. Ok, gente? Então, a função principal da sinopse ser mostrada dessa forma está ali. Agora, aqui é a número 5. As frases que compõem a sinopse são, em geral, muito diretas, quase sempre com orações simples e períodos compostos por coordenação, que são orações independentes, né? Uma não depende do significado da outra oração. Qual é o motivo dessas escolhas? Qual o motivo dessas escolhas? De ser períodos simples ou formados e formados por períodos por coordenação. Orações coordenadas, aquilo que nós já estudamos, ok? Só um minutinho. Ok, gente. Então, agora ali a número 5, respondendo, né? Por que eles utilizam? Qual é o motivo dessas escolhas? Isso se deve ao fato de que a linguagem desse gênero, ela procura ser resumida de uma forma breve, sem apresentar grandes informações, mas sim apenas linhas gerais das ações e dos episódios,
correto? Ok, gente? Agora aqui a questão número 6. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para cima para aparecer a página para vocês. Estou na página 21 do livro de vocês, ok? Então, olha a questão número 6. Pode-se dizer que, ao apresentar ações e conflitos, a sinopse não prejudica o interesse do público pelos episódios? Sim, não vai prejudicar. Por que não prejudica? A sinopse, quando ela traz alguma informação ali do que vai acontecer nesse dia, ela não traz completa. Ela traz apenas um breve resumo, mas sabe que vai acontecer aquilo, mas ela não traz detalhes. Então, ele deixa esses detalhes aí para chamar atenção para que a pessoa possa assistir depois, ok? Então, a sinopse, ela não aprofunda as tramas, nem revela detalhes cruciais. Sua composição é mais superficial, não substituindo os episódios. Ela não traz tudo da forma como vai acontecer ali, senão a pessoa não vai assistir, não é? Então, ela traz mais de uma forma mais superficial. Correto, gente? Não sei se vocês estão me acompanhando. Estão conseguindo me acompanhar? Sim? Ok, muito bem. E fiquem tranquilos se vocês não conseguirem, tem alguns alunos que chegaram depois, eu vou disponibilizar para vocês o gabarito, tá bem? Fiquem tranquilos. Agora aqui na número 7, como é construída a noção de relação... Só um pouquinho. Como é construída a noção de relação temporal das ações apresentadas nas sinopses? Como é construída a noção de relação temporal, porque é bastante utilizado locuções adverbiais ali que indicam tempo, ok? Então, como elas são construídas ali dentro? Então, a relação temporal, ela é construída pela sequencialidade das ações. Conforme vai acontecendo as ações, eles vão mostrando ali, sempre numa sequência. São apresentadas na ordem em que acontecem, geralmente ali por meio de orações simples, ok? Geralmente por meio de orações simples. Agora, ali a questão número 8. Deixa eu só olhar aqui no livro um pouquinho. Isso. A questão número 8. Pela leitura dessas sinopses, é possível perceber a articulação que existe entre os episódios? Observem bem a pergunta. Pela leitura das sinopses que nós lemos ali, é possível perceber a articulação que existe entre os episódios e como isso é feito. Então, os episódios, eles sempre encerram com alguma ação de impacto que permanece em suspenso e cujas consequências só serão conhecidas no episódio seguinte, o que visa manter em alta o interesse do telespectador. Vocês já observaram, sempre que vai, para quem gosta de assistir novelas, ela termina principalmente no momento em que você mais está querendo ver, ok? Então, ela vai acabar ali para ficar o quê? Despertar a curiosidade para que o telespectador ele possa voltar a assistir no outro dia. Então, isso essa articulação que eles fazem sempre no melhor momento, é igual em propagandas também, né? Em propagandas, elas apresentam na hora que você quer assistir, aí se você está assistindo um filme, numa TV, né, num canal, na TV não, num canal e aberto, e ele tem que ter propagandas depois, correto? E ele sempre para no momento em que você mais quer assistir, aí depois ele continua para você, né, mesmo depois daquele intervalo ali, você continuar assistindo, ok? E aí despertar a atenção e a curiosidade do telespectador para continuar, né? Então, ou seja, sempre permanecem ganchos entre um período e outro, né? Rupturas do sentido da trama, a qual precisará ser complementada pelo episódio
seguinte, correto? Para os noveleiros ali que gostam de assistir, eu já falei para vocês que eu não assisto novela há muitos anos, e eu particularmente não gosto, mas para quem gosta de assistir, claro que eu não tenho nada contra, gente, isso dali é uma opção minha, mas né, tem muita gente que gosta e sempre fica contando, né, esperando chegar o outro dia para continuar, né, aonde terminou aquele capítulo, certo? Agora aqui nesse próximo, nessa próxima página, na página 22, ele traz um outro texto aqui falando sobre a empatia, né, colocando-se no lugar do outro. Só um minutinho, gente. Isso. Muito bem. Ok. A empatia é a força mais poderosamente perturbadora do mundo. Só fica atrás do amor. A frase é da professora canadense Anita Nowak, que pesquisa esse sentimento e como ele pode mudar a sociedade. Ok. Olá, tudo bom? Aqui eu vou ler só essa primeira parte, tá? Não vou ler tudo. Sem empatia sobra intolerância, bullying, violência. Sem gastar um segundo imaginando como o outro se sente, de onde vem, em qual contexto foi criado, ao que foi exposto, sem se lembrar de que cada um tem sua história e sem tentar entender como é estar na pele do outro. Surgem os crimes de ódio, as discussões acaloradas nas redes sociais, o fim de amizades de uma vida toda. É preciso ter empatia para aprender que não existe verdade absoluta, que tudo depende do ponto de vista, ok? Então, ali, precisamos ter empatia. O que eu quero ler com vocês e quero que vocês observem, né? Eu sei que não vai dar tempo de falarmos sobre tudo, mas essa primeira pergunta aqui, essa daqui mesmo. Muitas mudanças na sociedade começam no cotidiano. Que tal ajudar a estimular atitudes empáticas em lugares que vocês frequentam? Vocês podem começar pela comunidade escolar. E ali nessa primeira pergunta, você costuma se colocar no lugar do outro? Então, assim, quando nós sabemos, temos alguns amigos, e algumas pessoas elas acabam criticando ou falando alguma coisa de um amigo seu, e tem muitas pessoas que pegam as dores desse amigo, não é? Mas você costuma se colocar no lugar do outro? Será? Não é? Que vocês alguma vez já se colocou no lugar do outro? Ou se está acontecendo alguma coisa, se você praticou, não estou falando que vocês fazem isso, né? Eu tenho certeza que não. Então, quando você critica uma pessoa, que você pratica bullying com uma pessoa, você já pensou em se colocar no lugar dela? E se fosse você ali? Ah, e se fosse comigo? Não é? Então, sempre que você for